Fala, concurseiro, concurseira, tudo bem? Professor Felipe na área. Hoje nós vamos falar a respeito do Teorema de Pitágoras, o famoso e badalado Teorema de Pitágoras. Se você não me conhece, eu sou o professor Felipe Loureiro, especialista em concurso público na área de exatas há mais de 15 anos, e na aula de hoje nós vamos fazer um exercício a respeito de Teorema de Pitágoras e eu tenho uma dica para você fundamental para a sua prova. Vamos lá? Preparado? Então, vem comigo aqui na tela, vamos embora. Olha essa questãozinha que caiu em um concurso aí recente. Uma praça ABCD é composta por uma região quadrada que ele chamou de Q, ou seja, essa região quadrada aqui, ele chamou de Q, tá vendo? Essa aqui, ok? E uma região na forma de um triângulo, que ele chamou de T. Vou pegar aqui um azul, o triângulo aqui que ele chamou de T. Esse triângulo bonitão aqui, A gente já pode observar que um lado do quadrado, ele coincide com um lado desse triângulo, tá bom? Beleza. Aí ele fala, qual a área total dessa praça? Deixa eu sair aqui da tela para não atrapalhar a sua visão. Vamos lá. Para achar a área total dessa praça, eu preciso calcular a área desse triângulo daqui, calcular a área desse quadrado e depois somar os dois. Concorda comigo? Aí eu vou achar a área total. Só que para achar a área desse triângulo e para achar a área do quadrado, eu preciso calcular esse lado em comum aqui, Esse lado em comum. E como é que você vai calcular esse lado em comum? Aí vem o nosso famoso e badalado Teorema de Pitágoras, tá? Por quê? Felipe, como é que eu vou saber que eu tenho que usar o Teorema de Pitágoras? Primeiro, eu estou diante de um triângulo retângulo. Triângulo retângulo porque tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. O Teorema de Pitágoras a gente só pode usar em um triângulo retângulo. Segundo, nesse triângulo retângulo eu conheço dois lados e eu preciso descobrir um terceiro lado. Sempre que eu estou diante de um triângulo retângulo, eu tenho dois lados e preciso descobrir o lado que está faltando, eu posso usar o Teorema de Pitágoras, beleza? Então, vem aqui para a tela. Vamos agora calcular esse lado aqui. Esse lado eu vou chamar de x aqui, tá bom? Aí o que eu vou observar? Que esse lado x forma com esse 80 daqui um ângulo de 90 graus. Eles são perpendiculares. Igual meus dois braços aqui, perpendiculares. Formam um ângulo de 90 graus. Esses dois lados que eles se cruzam aqui, se cruzaram aqui nesse vértice, formando o ângulo de 90 graus, são chamados de catetos, tá? Então, os lados que se cruzam formando um ângulo de 90 graus são os catetos. E o maior lado de um triângulo retângulo é aquele lado que vai estar em frente ao ângulo de 90 graus. Esse lado é chamado de hipotenusa. E o que o Teorema de Pitágoras diz? Que essa hipotenusa ao quadrado, ela é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado, no caso aqui 80 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, x ao quadrado. É claro que poderia ser também 100 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 80 ao quadrado. Então, tu faz. Trocar a ordem aqui dos catetos, não tem problema. O que você não pode fazer é trocar o lado da hipotenusa. A hipotenusa ao quadrado, ela vai estar sozinha, tá bom? E os catetos ao quadrado vão estar somando. Tudo bem? Beleza? Aí agora nós vamos fazer essa continha aí. 100 ao quadrado dá 10.000. 100 vezes 100. 80 vezes 80 é 6.400. Mais x ao quadrado. Esse 6.400 passa para o outro lado diminuindo. 10.000 menos 6.400
é igual a x ao quadrado. Isso aqui ficou 3.600. Como é que eu tiro esse 2 daqui? Jogando para o outro lado na forma de raiz quadrada. A raiz de 3.600 é o valor de x. Só que a raiz de 3.600, a raiz de 36 é 6. Então, isso vai ficar 60. Por quê? Porque a raiz de 3.600 você pode entender como sendo a raiz de 36 vezes 100. Porque 36 vezes 100 é 3.600. A raiz de 36, 6. A raiz de 100, 10. E 6 vezes 10, 60. Tá bom? Então, esse lado que está faltando aqui, ó, é o 60. Tá bom? Ok. Agora eu tenho uma observação para fazer para você. Tá bom? Existe... Felipe, eu poderia fazer essa conta mais rápido? Poderia achar esse 60 mais rápido? Poderia. Existe um triângulo, que é um triângulo bem conhecido, o triângulo pitagórico mais conhecido, que é o famoso triângulo 3, 4 e 5. O triângulo 3, 4 e 5, ele diz que os catetos, quando os catetos são 3 e 4, a hipotenusa vai ser 5. Se você usar o teorema de Pitágoras, você vai ver que isso aqui vale, porque 5 ao quadrado é 25. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9 dá 25. Então, isso aqui, ó, atende o teorema de Pitágoras. E por que que esse triângulo é um triângulo importante? Porque ele serve de referência para muitos outros. Quer ver? Pensa comigo aqui, ó. Vamos pensar um pouquinho. A hipotenusa aqui era 5. A hipotenusa desse triângulo aqui que a questão deu era 100. Aí eu vou pensar, se o 5 virou 100, ele foi ampliado quantas vezes? Quantas vezes o 5 chega no 100? 20 vezes. Por que 20 vezes? Porque se eu pegar o 5 e multiplicar por 20, eu chego no 100. Se eu pegar o 4 e também multiplicar por 20, eu chego no 80. Então, olha o que aconteceu. A hipotenusa, que era 5, foi ampliada 20 vezes. O cateto, que era 4, também foi ampliado 20 vezes. Chegou no 80. Se dois lados de um triângulo foram ampliados 20 vezes, obrigatoriamente o terceiro lado também tem que ser ampliado 20 vezes. E se você pegar o 3 e ampliar 20 vezes, 3 vezes 20 dá 60. Você chega no 60 sem precisar usar a fórmula do teorema de Pitágoras. Tá bom? Então é só a gente observar. Os dois lados que ele me deu foi ampliado quantas vezes? Na hora que eu descubro isso, eu uso essa mesma ampliação para o lado que está faltando. E aí eu nem preciso usar o teorema de Pitágoras. Tá bom? E aí, gostou desse bizu? Bom, se você gostou desse bizu, ó, aperta aí o joinha aí, ó. Aperta o joinha, curte o vídeo, porque esse bizu aqui faz você economizar bastante tempo na hora da prova. Tá bom? Então, ó, aperta o joinha aí. Beleza? Show! Mas vamos terminar a questão aqui. O que ele está pedindo para a gente? Ele está pedindo a área. Bom, vamos fazer a área do quadrado. Eu já descobri que o lado do quadrado aqui é 60. Só que se é um quadrado, todos os lados são iguais. Então, se a altura dele aqui é 60, a base dele aqui vai ser 60 também. E a área de um quadrado, assim como a área de um retângulo, é você pegar a base e multiplicar pela altura. A diferença é que no quadrado, a base e a altura vão ser iguais. Tá? Então, a área do quadrado aqui ficou 6 vezes 6, 36. Com mais 2 zeros, 3.600. Qual vai ser a área do triângulo? A área de um triângulo, grava o seguinte, a área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Tá bom? Só que em um triângulo retângulo, como os catetos são perpendiculares, a base e a altura vão ser justamente os catetos.
Então a gente pode dizer que em um triângulo retângulo, ó, em um triângulo retângulo, vai ser um cateto vezes o outro cateto dividido por 2. Porque sempre um cateto vai ser a base e o outro vai ser a altura. Então, em um triângulo retângulo, é só você pegar um cateto, multiplicar pelo outro cateto e dividir por 2. Tá bom? 6 vezes 8, 48. Como está dividido por 2, dá 24. Com mais 2 zeros. Então, ficou 2.400. Essa é a área do triângulo. Quem é a minha área total agora, então? A área do quadrado, 3.600. Do triângulo, 2.400. Quando você soma, isso dá 6.000. Por isso, o nosso gabarito, letra B. B de bunda. B de bola. Beleza? Entendido? Ah, Felipe, entendido. Então, espero que você tenha curtido essa resolução. Espero que você tenha entendido aí, tá bom? Se inscreve no canal se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa esse sininho aí, muito importante você ativar esse sininho para você não perder nenhum conteúdo. E aqui na descrição do vídeo você encontra mais informações aí a respeito do nosso treinamento completo e como eu posso te ajudar a ser servidor público, tá bom? Então, ó, um beijão no seu coração, a gente se vê na próxima aula. Valeu!